começo aqui a minha inscrição para o MasterChef Confeiteiro de 2025. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Shigeo, sou natural de São José dos Campos. Hoje em dia eu moro em Sydney, na Austrália, onde eu trabalho como sous-chefe em um restaurante europeu. Mas isso é agora, então, falando um pouquinho sobre o tudo começou, enquanto eu preparo minha sobremesa, que é um risoto de tiramisu. Comecei a minha carreira há 9 anos atrás, no momento que eu ingressei na faculdade de gastronomia. E foi nesse momento onde eu consegui também o meu primeiro emprego. Então, logo que eu comecei na faculdade, eu comecei a trabalhar como chocolatier na Cacau Show. E como chocolatier foi a primeira vez que eu tive um contato na cozinha, fazendo trufas, bombons, esculturas de chocolate, tudo que envolvesse chocolate. E essa minha experiência como chocolatier durou um breve período de 6 meses. 6 meses depois, 10 quilos a mais, aí foi quando me deu um choque de realidade que talvez seja a hora de começar na cozinha, já que o meu sonho sempre foi ser chefe de cozinha e trabalhar em todas as áreas, não só com a parte salgada, não só com sobremesa, mas saber sobre tudo. Não um pouco de tudo, mas ser expert em todas as áreas que eu trabalho na cozinha, desde entradas, a principais, as sobremesas. Então, de lá para cá, trabalhei em restaurante italiano, francês, trabalhei como padeiro, pizzaiolo, confeiteiro, restaurante caribenho. E tudo isso foi até os meus 20 anos de idade. Com 21 eu resolvi abrir o meu próprio negócio. Então eu abri uma steakhouse, hamburgueria. E foi nesse momento que eu percebi que talvez essa culinária clássica, talvez esses pratos mais comuns, pudessem também agregar um valor diferente. Que foi onde eu tinha a minha hamburgueria, de um lado, a minha steakhouse, que funcionava aos finais de semana, vendendo carne assada, carne defumada. Mas por que não também dar um foco na sobremesa? Porque muitos lugares eles acabam nem oferecendo sobremesa ou oferecem sobremesas congeladas. E foi onde eu comecei a vender hambúrguer como sobremesa. Então, hambúrguer de s'mores, sorvete de hambúrguer, e acabou sendo um foco muito legal na minha carreira. Um foco muito legal para mim, de saber que eu poderia ter esse lado criativo, que muitas vezes as pessoas ignoram, elas acham que é errado, mas que para mim foi um first step. Então, nesse primeiro passo, eu fiquei com a hamburgueria durante 1 ano, até que eu tive a oportunidade e fui chamado para trabalhar em Sydney. Então, logo após o Covid, vim para Sydney, onde eu comecei a trabalhar como sous-chefe de um restaurante mediterrâneo. Na cozinha mediterrânea, eu acabei também aprendendo uma parte diferente sobre não só pratos, entradas e principais, mas sobremesa. Onde eu caí com a culinária espanhola, que muita gente não conhece, que é uma confeitaria maravilhosa, super simples, mas que envolve muita técnica. Que às vezes você vê no prato, é só um ingrediente, é um item no prato, mas com aquele sabor maravilhoso. Então comecei a juntar essas referências italianas, francesa, caribenha, que vai com muitas especiarias, uma confeitaria iraniana, que é muito bacana. A gente trabalha com água de rosas, trabalha com flores, trabalha com chás. Então traz uma leveza muito interessante. Então, mais uma vez, em um período de 1 ano, basicamente as coisas da minha vida se resumem a 6 meses ou 1 ano. Então, depois desse primeiro ano em Sydney, eu fui passar férias no Brasil e acabou que eu fui chamado para participar do MasterChef Profissionais. Então, cheguei a gravar o meu vídeo de apresentação, infelizmente acabei não sendo chamado, mas eu entendi que talvez não fosse a hora também. Então, aproveitei esse momento que eu estava de férias no Brasil, acabei conhecendo o investidor e abri meu próprio restaurante de volta na cidade de Campos do Jordão. Tive meu restaurante Fine Dining na cidade, um restaurante com uma inspiração mediterrânea, com sobremesas que envolvessem os clássicos entremês franceses, mas com sabores brasileiros ou mediterrâneos. Então seria puxar um entremê e você fazer um mix com a culinária francesa, italiana, acrescentando um toque daquela praticidade, mas talvez um saborzinho de defumado, um saborzinho diferente da culinária espanhola.
um pouquinho da gastronomia molecular do El Bulli. E esse prato que eu estou preparando aqui é um pouco do que reflete a minha cozinha. Um prato que seria um reflexo da minha culinária. Uma culinária que puxa muitos dos clássicos, mas de uma apresentação, de uma forma, de uma textura completamente diferente do que as pessoas pensam. Então, às vezes a pessoa olha no meu cardápio e fala: nossa, o que é isso? Nunca vi isso na minha vida. Depois de um ano desse meu restaurante em Campos do Jordão, eu acabei infelizmente tendo que fechar o restaurante por um desentendimento com o meu sócio. E foi quando novamente o meu antigo chefe me chamou para voltar para Sydney. Então voltei para Sydney, dessa vez um restaurante europeu. E foi nesse restaurante europeu onde eu consegui colocar um pouco dos meus pratos e ter esse feedback dos clientes, não só de clientes brasileiros, como eu tinha no restaurante no Brasil, mas como clientes de fora hoje. Então australianos, italianos, franceses. E especificamente com essa sobremesa aqui, não tem um italiano que eu ouvi falando mal. Porque quando a pessoa experimenta ou quando ela lê no cardápio a primeira vez, ela fala: não, você não pode mudar a receita, isso aqui é uma loucura. Aí eu dou só uma colherada para eles. E como muitos amigos italianos que eu tenho, eles falam: Bruno, isso aqui precisa ser compartilhado. Que foi quando eu comecei a fazer os meus vídeos também. Então eu comecei a fazer meus vídeos para a internet, para refletir um pouco de quem eu sou e para ensinar as pessoas que é legal sair um pouco desse clássico. E por que eu quero entrar para o MasterChef Confeiteiro de 2025? Porque eu quero mostrar um pouquinho dessas minhas ideias malucas. Quero mostrar que todo chefe de cozinha precisa ser bom em todas as áreas, precisa ser bom com sobremesas também, mas que nem todo confeiteiro é um bom chefe de cozinha. E essa criatividade das duas áreas se juntando, confeitaria, você sabendo muito bem entradas e pratos salgados, é uma das melhores junções que podem existir no mundo da culinária. Você já pensou em comer talvez um entremê de brigadeiro, um entremê de beijinho, talvez uma patachu de cueca virada? Essas diferenças nas cozinhas que eu quero trazer. Talvez um pouco de técnicas novas, uns truques para dar um fogo nessa competição. E é claro que eu quero inspirar quem está começando no mundo da gastronomia, porque a culinária moderna é isso, é ousar, é quebrar regras, é levar um prato na mesa e você ouvir do cliente não que tá bom, não que o prato tá gostoso, mas que a primeira coisa que vem na cabeça dele é: meu Deus do céu, isso aqui está maravilhoso. É a melhor recompensa que a gente pode ter como chefes confeiteiros, como chefe de cozinha, e é isso que eu quero passar pro pessoal de casa. Você não precisa muitas vezes experimentar a sobremesa para sentir o sabor dela, mas a sensação que uma pessoa te passa ao descrever aquela receita, assim como eu descrevo nos meus vídeos, é aquela sensação de dar água na boca. No final das contas, se me escolherem, vai ser um pouco de nossa, meu Deus do céu, com muito chocolate, mas do jeito que ninguém espera, e uma vibe de esse cara é bravo. E aí, bora fazer história juntos?